Vamos iniciar a 12ª etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta 12ª etapa terá 1 hora e 1 minuto de duração. Muito bem, nós iremos iniciar esta 12ª etapa falando sobre um mistério muito importante, mesmo porque os irmãos terão que tomar conhecimento dele, pois senão ficará difícil para que os irmãos entendam os mistérios os quais o Senhor dará de passar daqui para frente. E este mistério chama-se a ciência do tempo. Muito bem, eu nunca consegui entender esta questão de frequências de tempo diferentes. Isso que os cientistas chamam de espaço-tempo, eu pensava, mas o que tem a ver espaço com tempo? Então eu cria que um dia o senhor poderia preparar de que eu conversasse com um irmão que fosse um cientista, um físico, para tentar entender esse assunto. Foi então quando, em uma reunião aqui no interior de São Paulo, nós estávamos reunidos, e quando a reunião acabou, nós fomos orar a Deus para agradecer. E foi aí que Deus mostrou para um irmão, ele viu medidas em um relógio, só que ele mesmo não entendeu. Quando nós levantamos da oração, ele falou para mim, irmão Carlos, o senhor mostrou que ele vai falar com o irmão agora sobre medidas em um relógio. Na hora eu entendi. Eu entendi que esta visão se referia à relação entre espaço e tempo. Eu fiquei muito contente, porque era tudo o que eu queria saber. Isto aconteceu em maio de 2009. Quando então eu cheguei em minha casa, mais que depressa eu já fui buscar o senhor. Só que aí o senhor falou para mim, somente em agosto. Por certo, é porque o senhor estava querendo primeiro me dar uma preparação. Quando chegou então em 31 de julho, naquela madrugada que virava para 1º de agosto, eu já estava lá orando. Foi aí então que o senhor me mostrou uma parte. No dia seguinte, eu fiquei o dia todo em comunhão, o senhor foi me dando luz, e aí, na segunda madrugada, aí sim o senhor completou. E como eu já disse, um assunto tão complexo, coisa de cientista, porém, o senhor mostrou-me de uma forma tão simples que eu entendi, e agora, com a ajuda de Deus, eu irei passar para os irmãos, e os irmãos irão entender também. Muito bem. Tudo na natureza é constituído de átomos. E os átomos, eles possuem dentro deles, eles são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa, que é o princípio da eletricidade. Muito bem, vamos falar somente de elétrons. Os elétrons dentro do átomo, eles não estão parados, eles giram em torno de um núcleo. Então agora eu pergunto, os irmãos sabem qual é a velocidade do elétron? É a velocidade da luz. A luz é a coisa mais rápida que existe no universo. Ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Só para os irmãos terem uma ideia, a luz, em 1 segundo, ela dá 7 voltas e meia em torno do planeta Terra. Então agora, os irmãos imaginem a seguinte experiência. Imaginem uma mesa. De um lado da mesa está sentado o irmão João e do outro lado o irmão Paulo. Os dois vão ter à sua esquerda uma porção de pedrinhas. E os dois terão um relógio, um cronômetro. Então nós iremos fazer a seguinte experiência. Vamos ligar o cronômetro e eles então vão começar a passar as pedrinhas todas do lado esquerdo para o seu lado direito, na razão de 1 por segundo. Muito bem. Inicia-se a experiência. Os cronômetros são ligados e eles começam a passar as pedrinhas. A cada segundo, uma. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando der 60 segundos, para a experiência e os cronômetros são desligados. Quantas pedrinhas eles conseguiram passar? Ora, se é 1 por segundo e eles ficaram 60 segundos passando, então, logicamente, eles passaram 60 pedrinhas. Muito bem. Vamos repetir a experiência. Voltam as pedrinhas todos para o lado esquerdo. Só que vamos dizer que Deus, pelo poder dele,
ele mexesse em todos os elétrons do corpo do irmão João e também em todos os elétrons do seu relógio. E fizesse com que os elétrons passassem a girar a 222.000 quilômetros por segundo, ao invés de 300.000 quilômetros por segundo. O que passou a acontecer? A partir de agora, os circuitos elétricos, os impulsos do cérebro do irmão João, ficaram mais lentos. Só que o consciente do irmão João, o espírito, ele não percebeu. Para ele está tudo normal. Então vamos começar novamente a experiência. Ligam-se os cronômetros e começam. O que iria acontecer seria o seguinte: a cada 2 pedrinhas que o irmão Paulo estivesse passando, o irmão João estaria passando somente uma. Então o irmão Paulo olharia para o irmão João e iria dizer assim: ele está fazendo hora. E o irmão João iria olhar para o irmão Paulo e dizer: não, eu estou certo, ele está correndo demais. Muito bem. Quando der 60 segundos no relógio do irmão Paulo, termina a experiência e os relógios são desligados. O irmão Paulo, ele passou 60 pedrinhas. Agora, o irmão João, ele passou só 30 e o relógio dele andou somente 30 segundos. Muito bem. Vamos recomeçar a experiência. Passam-se as pedrinhas todas para o lado esquerdo. E agora, se o Senhor Deus diminuísse ainda mais a velocidade dos elétrons de 222.000 para somente 196.000 quilômetros por segundo, o que iria acontecer? Aconteceria que o seu cérebro iria funcionar 10 vezes mais devagar. Porém, o seu consciente não perceberia. Ele iria achar que está normal. Então, ligam-se os cronômetros e começa-se novamente a experiência. Quando der 1 minuto, os cronômetros são desligados. O que aconteceu? O irmão Paulo, ele passou novamente 60 pedrinhas. Agora, o irmão João, ele conseguiu passar somente 6 pedrinhas e no seu relógio passaram-se 6 segundos. Os irmãos estão começando a entender? Imaginemos uma outra experiência. Vamos dizer que tivesse um planeta a 720 milhões de quilômetros de distância da Terra. E aí, o irmão Paulo e o irmão João iriam fazer a seguinte experiência. Eles iriam pegar um feixe de luz, iriam apontar para esse planeta e iriam disparar a luz. Aí então eu pergunto, quanto tempo essa luz demoraria para sair da Terra e chegar nesse planeta? Eu já fiz a conta. Como o planeta está a 720 milhões de quilômetros de distância, essa luz demoraria 40 minutos para chegar lá. Então agora, imaginemos uma outra experiência. Vamos dizer que o irmão João irá entrar numa nave espacial que viaja na velocidade da luz, e o irmão Paulo continuará aqui na Terra. E assim que a nave for disparada, os dois irão repetir a experiência das pedrinhas. E vamos dizer que o irmão Paulo aqui na Terra tem um monitor que ele irá ver o irmão João em tempo real. E vice-versa. O irmão João dentro da nave também terá um monitor que irá ver o irmão Paulo em tempo real. Dando uma pausa. O cientista Albert Einstein, ele provou na teoria da relatividade que toda matéria que viajar pelo espaço na velocidade da luz, para esta matéria que está viajando, o tempo passará 40 vezes mais devagar. Isto significa que os elétrons passariam a girar a somente 146.000 quilômetros por segundo. Muito bem. Eles ligam os cronômetros e a nave é disparada. Quando der 40 minutos no relógio do irmão Paulo que ficou aqui na Terra, o irmão João chegou lá naquele planeta, porque ele está na velocidade da luz. Agora, o irmão João dentro da nave, quando der 1 minuto no relógio dele, ele chegou. Aí ele vai dizer: mas espera aí, eu teria que ter demorado 40 minutos. O que aconteceu? Será que eu vim a mais do que a velocidade da luz? Não. Ele foi na velocidade da luz. Só que ele entrou em uma outra frequência de tempo. Então, voltando à experiência das pedrinhas. O irmão Paulo aqui na Terra
está passando uma pedrinha por segundo. E o irmão João dentro da nave também, uma pedrinha por segundo. Só que o irmão Paulo, quando ele olhar no monitor, vai parecer que o irmão João está quase parado. Por quê? Porque ele irá simplesmente demorar 40 segundos para trazer uma pedrinha do lado esquerdo para o direito. E o irmão João que está dentro da nave é o contrário. Quando ele olhar no monitor, o irmão Paulo estará numa velocidade espantosa. Por quê? Porque em 1 minuto do irmão João, o irmão Paulo passou 2.400 pedrinhas. Está dando para entender? Então agora eu faço uma pergunta. Por que o Senhor Deus criou um universo tão grande, tão incomensurável? São 532 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 400 ou mais bilhões de astros. Mas por que tudo isso? Os irmãos imaginem um relógio, um despertador daqueles antigos, movido a corda, quando ainda não haviam relógios eletrônicos. Se nós abrirmos um relógio deste, nós iremos observar que é um maquinário complexo. São dezenas e dezenas de peças. E sabe para quê? Somente para fazer 2 ponteiros girarem. Os irmãos já viram, por exemplo, o motor de um navio? É um motor enorme, um motor complexo. Ele é mais ou menos do tamanho de um ônibus. Para quê? Só para fazer com que uma hélice, que tem mais ou menos 1 metro de diâmetro, gire. Então agora, irmãos, mais um mistério. Os irmãos sabem por que Deus construiu esse universo com toda essa complexidade e com todo esse tamanho? Por 2 objetivos. Primeiro, para que quando chegasse no ano de 1975, o universo automaticamente começasse a entrar em expansão. E foi o que aconteceu. De 1975 para cá, as galáxias começaram a se distanciar umas das outras. Revelação de Deus. E a ciência sabe disso. Mas e por quê? Simplesmente porque quando isso acontece, os elétrons passam a girar mais rapidamente. Consequentemente, o tempo começa a andar mais rápido. Leitura número 117. Então, irmãos, o Senhor mostrou que até 1975, essa relação de tempo entre o céu e a terra era 1 dia no céu, 1000 anos aqui na terra. A partir de 1975, 1 ano depois, ou seja, em 1976, esta relação já estava alterada. O Senhor mostrou que 1 ano depois, em 1976, já eram necessários 1007 anos aqui na Terra para dar 1 dia no céu. Quando chegamos no ano de 2006, esta relação já era 1230 anos aqui na Terra, 1 dia no céu. E a partir de 2006, o Senhor mostrou que a velocidade de expansão do universo aumentou. Consequentemente, a partir dali, o tempo começou a passar mais rápido ainda. O Senhor mostrou que em 2011, essa relação já era 1511 anos aqui na Terra para dar 1 dia no céu. 1 ano depois, em 2012, já eram necessários 1606 anos aqui na Terra para dar 24 horas no céu. Quando chegou em agosto de 2013, o Senhor mostrou que já eram necessários 1711 anos aqui na Terra para dar 24 horas no céu. O Senhor mostrou também que quando chegasse o dia da volta do Senhor Jesus, já seriam necessários 2060 anos na Terra para dar 1 dia no céu. Então, irmãos, vamos repetir isso novamente, porém, falando em outras palavras. O Senhor mostrou que isto significa, por exemplo, no ano de 2006, os dias já eram somente 19 horas daqueles dias antigos, de antes de 1975. Quando chegou no ano de 2011, os dias já significavam somente 17 horas daqueles dias antigos.
No ano de 2014, os dias já significavam a somente 15 horas daqueles dias antigos. Em 2015, já eram somente 14 horas dos dias antigos. E o Senhor mostrou que quando chegou em 2017, os dias já eram 12 horas daqueles dias antigos. Isso então significa que em 2017 os dias já estavam cortados pela metade. Mas espera aí, não foi falado agora há pouco que quando chegasse o dia da volta do Senhor Jesus, já seriam necessários 2060 anos aqui na Terra para dar um dia no céu? Sim, foi. Mas nesta proporção, 2060 anos na Terra para dar um dia no céu, isso não significa que os dias estariam cortados pela metade? Sim, significa. Mas não foi o que aconteceu em 2017, quando os dias foram cortados pela metade? Sim, na quinta parte, os irmãos conhecerão este grande mistério. E o Senhor mostrou que esta expansão do universo irá se estabilizar exatamente no ano de 2047. A partir então de 2047, a velocidade dos elétrons se estabilizará e, sendo assim, o tempo deixará de aumentar a sua velocidade, ficará estabilizado. E, finalmente, o dia estará com somente 7 horas do que foi aquele dia antigo. Tudo isso para quê? Só para que se cumpra o que está escrito na palavra. Se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Isto, irmãos, é uma coisa inegável que até as criaturas estão afirmando. Então, por exemplo, quem nasceu na década de 80, essas pessoas começaram a perceber que a partir do ano de 2006, o tempo começou a passar mais rapidamente. Agora, quem nasceu nos anos 50, como por exemplo eu, essa diferença está brutal. Quando eu era moço, o dia amanhecia, como demorava para chegar meio-dia? E para chegar à noite, então? Hoje, a gente levanta de manhã, quando vê já é a noite. E a semana, como demorava para passar? Hoje, os irmãos estão vendo. Vira do domingo para a segunda, quando a gente vê já é domingo de novo. Tem um irmão conhecido meu que ele conserta carros batidos. Aqui em São Paulo, a gente chama de funileiro. Em outros estados chamam de chapeador ou lanterneiro. E esse irmão, ele faz o seguinte: ele pega frente de um carro, traseira de outro e emenda. Então ele estava me contando outro dia que até pouco tempo atrás ele conseguia emendar 2 carros por dia. Hoje não está dando tempo para emendar um. E os irmãos sabem o porquê que isso acontece? Isso acontece porque o nosso consciente é espírito. E espírito não tem elétrons. Então, ele percebe. E agora, irmãos, como nós falamos, é progressivo. Amanhã já será mais curto do que hoje. O que nós fazemos hoje em um dia, daqui a um ano, nós não conseguiremos mais fazer. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso consciente, não consegue acompanhar. Então, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que alguns irmãos músicos se reunissem para tocar. E vamos dizer que Deus colocasse todos na mesma frequência de tempo que era antes de 1975. Ou seja, um dia no céu, 1000 anos aqui na Terra. Aí então, eles iriam tocar um hino com cronômetro e também com um metrônomo. Vamos dizer que eles demorassem 3 minutos para tocar esse hino. Muito bem. Amanhã, eles iriam se reunir novamente e tocar o mesmo hino. E aí vamos dizer que Deus colocasse eles de volta na mesma frequência de tempo que estamos hoje. E aí é a mesma coisa. Eles iriam tocar com um cronômetro e com um metrônomo. Quando eles acabassem de tocar o hino, teriam passados 3 minutos, a mesma coisa. Só que todos iriam dizer, está mais rápido do que ontem. Mas não está, foram só 3 minutos. Está mais rápido do que ontem. Por quê? Porque o Espírito percebe. E isso, irmãos, futuramente poderá até nos causar problemas no trânsito.
Por quê? Porque as coisas começam a acontecer rápido demais e a nossa mente não acompanha. Irmãos, Josué entrou em uma batalha contra 5 reis ao mesmo tempo. E quando ele viu que para derrotá-los a batalha teria que seguir sem interrupção até o final, ele viu que se chegasse à noite, a batalha não teria terminado, e aí ele iria perder a chance de derrotar os seus inimigos. E aí o que aconteceu? Leitura número 118, Josué 10, verso 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gideão, e tu, lua, no vale de Aljalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então vejamos, irmãos, que naquela época o ser humano acreditava que era o sol que andava, e não a terra que girava. E quem escreveu esta passagem se expressou com essas palavras devido à crença de que era o sol que andava, porque, como já disse, é o que os homens pensavam naquele tempo. Porém, ainda hoje, existem irmãos que afirmam isso, devido ao fato de estar escrito na Bíblia. Ora, irmãos, falarmos isso, além de ser uma ignorância, nós estamos ridicularizando a palavra de Deus perante as criaturas. Mas então, se não foi o sol que parou, o que aconteceu? A terra é que parou de girar? Isso é o que a maioria pensa nos dias de hoje, porém, também não está certo. Os irmãos vejam o porquê. A terra, ela gira a 1.800 km por hora. E a atmosfera da terra também acompanha este giro. Se a terra parasse, os irmãos sabem o que iria acontecer? A atmosfera continuaria girando a 1.800 km por hora. Isto significaria um vendaval de 1.800 km por hora. Só para que os irmãos tenham uma ideia, os furacões mais violentos que acontecem na Terra, o vento gira a somente 300 km por hora. Então, irmãos, 1.800 km por hora seria simplesmente o fim do mundo. E não é só isso. Vamos dizer que a Terra parasse, isso também iria interferir no movimento da Lua. Consequentemente, seria um efeito dominó, aonde seriam alteradas todas as leis físicas que regem o movimento do sistema solar, do universo. Então, irmãos, sempre que o nosso Deus faz alguma obra, algum milagre, ele faz sem contrariar as leis naturais, as quais foi ele mesmo quem criou. Mas então alguém poderia perguntar: mas Deus não teria o poder de fazer a Terra e a atmosfera pararem e também alterar todas as leis do universo para poder fazer essa obra com Josué? Sim, irmãos, o nosso Deus é infinito em poder. Lógico que ele poderia fazer isso. Só que seria a mesma coisa que os homens usassem uma bomba atômica para matar um rato. Com isso, eu estou querendo dizer que o Senhor Deus, que é infinito em sabedoria, ele possuía outros meios para fazer essa obra. E foi o que aconteceu. O Senhor mostrou que o que ele fez foi que ele pegou todos os que estavam envolvidos nesta guerra, tanto o povo judeu como seus inimigos, como os cavalos, os carros, e alterou a velocidade dos elétrons, fazendo com que os elétrons passassem a girar a 321 mil quilômetros por segundo. Então, para ficar mais claro, vamos voltar ao exemplo das pedrinhas. Vamos imaginar novamente o irmão João em um lado da mesa e o irmão Paulo do outro lado.
Ambos estão com as pedrinhas do lado esquerdo, e vamos dizer que Deus mexesse no corpo e no relógio de irmão João e fizesse com que os elétrons passassem a girar a 321 mil quilômetros por segundo. O que iria acontecer? O irmão Paulo, em 1 minuto, iria passar 60 pedrinhas, e o irmão João, neste mesmo período, iria passar 120 pedrinhas. E no seu relógio teriam passados 2 minutos. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, foi isso o que aconteceu nesta guerra. Mexendo nos elétrons, o Senhor os colocou em uma outra frequência de tempo, porém, a Terra continuou normal e o Sol normal. Só que este dia, para eles, foi como se tivessem sido 2 dias. Os irmãos estão entendendo? E aí foi o tempo suficiente para que Josué conseguisse a vitória sobre todos os seus inimigos. Muito bem. Nós falamos que o Senhor Deus criou o universo com toda esta complexidade por 2 motivos. O primeiro motivo foi para que quando chegasse no ano de 1975, o universo começasse a se expandir, para que o tempo começasse a passar mais rápido. E o segundo motivo, qual é? Daqui a pouco nós iremos falar sobre ele. Então agora, irmãos, nós iremos falar somente no tempo do céu. Então, por exemplo, hoje no céu fazem somente 48 horas que o Senhor Jesus passou por esta terra. Para eles, é como para nós, se nós estivéssemos lembrando de um acontecimento que aconteceu ontem. Então vejamos bem, desde o início da criação de Deus até quando Lúcifer aprontou tudo isso, nós vivemos no céu o equivalente, como se fosse aqui na Terra, a 62 bilhões de anos. Foi muito tempo. O Senhor mostrou que desde quando Lúcifer começou a contaminação no céu, quando ele convenceu os 711 milhões de anjos a se separarem do reino de Deus, até a hora em que o Senhor Deus disse, basta, esse tempo equivaleu, como se fosse aqui na Terra, 1 ano e 2 meses. Como nós já falamos, desde que Lúcifer desafiou a Deus e que Deus permitiu com que eles entrassem nas nações, todo esse tempo que eles demoraram para contaminar as 12 nações foi o equivalente aqui na Terra a 51 anos. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que desde o dia em que Deus disse basta, e que trouxe eles todos em juízo perante ele, desde este dia do juízo até o dia em que Deus começou a construção deste universo, passaram-se no céu o equivalente a 8 meses aqui na Terra. Dando uma pausa, existem professores que dão aulas em escolas e que sabem tudo da matéria, porém, eles não sabem como transmitir. Eles transmitem de uma forma que os alunos têm dificuldade em compreender. Então, irmãos, desde o ano de 1976, quando o Senhor começou a revelar os seus mistérios para mim, até o ano de 2004, quando o Senhor mandou com que eu começasse a abrir, neste período, que foram 28 anos, eu era como um desses professores. Eu sabia para mim, porém, eu tinha dificuldade em como transmitir de uma maneira que ficasse claro. Por quê? Porque realmente é um assunto complexo. Eu precisava criar muitos exemplos para facilitar com que os ouvintes pudessem entender claramente. E foi aí que o Senhor fez uma obra. O Senhor mandava irmãos virem contar testemunhos para mim. E eles obedeciam ao Senhor e vinham me contar achando que eu estava em necessidade. Mas não era. Eram justamente os exemplos os quais eu precisava para que as revelações de Deus ficassem mais fáceis de serem entendidas. E foi então quando um irmão chegou até mim e disse, irmão, eu não sei porquê, mas o Senhor me mandou que eu contasse para o irmão um testemunho. E aí então eu disse, ô irmão, pode contar.
Então ele me disse que no interior aqui de São Paulo aconteceu um caso que foi o seguinte. Um irmão, casado de novo, nasceu a sua filhinha e um dia ela ainda estava com poucos meses de idade, deu uma dor de barriga muito forte, então ele pensou, eu vou até o quintal, vou pegar um pouco de cidreira para fazer um chá. E foi o que ele fez. Foi até o fundo do quintal, só que aí o Senhor o arrebatou, o levou no céu, e chegando no céu, o Senhor colocou ele na frequência de tempo do céu. Foi então quando ele olhou e viu um relógio. O anjo começou a conversar com ele, a mostrar coisas. Resumindo, chegou num ponto que ele olhou novamente para o relógio e o relógio já tinha andado alguns minutos. Aí o anjo falou para ele, agora você tem que voltar. E foi então que ele voltou, e quando ele viu, ele já estava no corpo aqui na terra. Aí então ele procurou aonde tinha a erva cidreira, colheu um punhadinho e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, estava havendo uma festa. Era justamente o casamento da sua filha. A sua filha estava com 21 anos e estava casando naquele dia. Quando ele entrou pela porta, que a sua esposa viu, sua esposa começou a gritar. A sua aparência era a mesma de 20 anos atrás. Aí, irmãos, ele contou o que tinha acontecido. Enfim, eu orei ao Senhor sobre este caso e o Senhor confirmou que é verdade. Aqui na Terra, quando vai acontecer a apresentação de uma orquestra sinfônica, vamos dizer que este concerto esteja marcado para que se inicie às 8 horas. Quando dá 7h30, já começam a chegar os músicos, começam a se ajeitar, cada um em seu lugar, e quando então chega às 8 horas, todos estão preparados e tem início o concerto. Esses dias o Senhor arrebatou uma irmã, a qual escutou os CDs, o Senhor a levou no céu, e foi quando ela se viu em um salão de festas, um salão muito bonito, e ali uma orquestra sinfônica estava se preparando para iniciar uma apresentação. E foi então que ela viu no meio do salão um piano branco, um piano de cauda. E aí o anjo falou para ela, eles estão esperando você, é você quem vai tocar aqui. Isso, irmãos, significa que mesmo que essa irmã viva aqui na Terra mais 10 ou 15 anos, no tempo do céu são mais alguns minutos somente. E com certeza ela chegará lá em tempo de se iniciar a apresentação. Muito bem, vamos então para o nosso 7º assunto. Vamos falar sobre o terceiro objetivo da nossa passagem pela Terra, o qual é morrer para que com a morte deste corpo nós paguemos o nosso pecado original. Só, irmãos, que esse terceiro objetivo é a melhor parte pela qual nós temos que cumprir aqui nesta terra, como os irmãos irão ver a partir de agora. Para iniciarmos o assunto, os irmãos sabiam que todos nós, todos os seres humanos, já têm um dia marcado para morrer? Isso é bíblico. Leitura número 119, Jó 14, verso 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número de seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Está claro? Muitos, mesmo irmãos, duvidam disto, que nós temos o dia marcado para morrer. Teve irmãos que já perguntou, mas espera aí, e quando acontece, por exemplo, um acidente de ônibus que morrem todos os passageiros, quer dizer que para todos eles o dia marcado para morrer seria aquele? Vejamos bem, irmãos, como já foi falado, Deus, ele não adivinha o futuro, ele programa o futuro, ele faz o futuro acontecer do jeito que ele quer. Então, por exemplo, quando acontece um acidente como esse, isso já foi programado por Deus. Todos aqueles que estavam dentro desse ônibus, Deus fez com que eles estivessem todos ali no ônibus, porque era o dia programado por Deus para que isso acontecesse. Isto não é obra do acaso. Então, um dia eu estava conversando com um irmão, e ele estava com medo porque ele iria ter que viajar de avião. Então eu falei para ele, mas irmão,
só morre quando chegar o dia. Aí ele me disse, mas e se chegou o dia do piloto? Se tivesse realmente chegado somente o dia do piloto, com certeza ele iria morrer na casa dele ou num acidente de automóvel. Se ele morreu em um acidente aéreo pilotando um avião, é porque Deus já havia programado que todos aqueles passageiros que morreram junto com ele estivessem também ali, neste voo. Tiveram irmãos que me perguntaram, mas espera aí, e uma pessoa que se suicida quer dizer que era o dia dela morrer? Os irmãos vejam bem, o ser humano é um ser muito frágil. Basta ele cair numa escada, por exemplo, bater a cabeça e morrer. Só que, enquanto não chega a hora predestinada por Deus, o Senhor guarda, ou seja, o Senhor não deixa que isso aconteça. Então, muitas vezes, um espírito começa a tentar uma criatura, tentando convencê-la a se suicidar. Só que o Senhor não permite. Agora, quando chegar o dia que foi marcado por Deus para que ela morra, aí então, qualquer espírito que venha tentá-lo para cometer um suicídio, neste dia, isso irá acontecer. Por quê? Porque chegou a hora dessa pessoa. Falando em suicídios, os irmãos já ficaram sabendo de casos de irmãos nossos que se suicidaram? Eu sei de alguns casos, e outro dia, por curiosidade, eu perguntei para irmãos antigos a respeito de casos que eles conheciam, e todos foram unânimes. Dentro da congregação, quase que a totalidade dos casos que eles conhecem, a causa da morte foi enforcamento. Por quê? Tem um mistério aí. Os irmãos imaginem se um crente que se suicida, ele se jogasse embaixo de um carro, ou pulasse de um edifício. O que iria acontecer? Quando chegasse no dia do juízo, eles teriam uma desculpa. Certamente eles iriam dizer, não, foi uma tentação súbita, eu não resisti. Então, irmãos, sempre que Satanás vem tentar um crente para que ele se suicide, ele já sugere que seja por enforcamento. Por quê? Porque o enforcamento é uma morte planejada. A pessoa, antes de cometer esse ato, ela precisa programar aonde ela vai comprar a corda, aonde ela vai amarrar a corda, o horário que ela pode fazer isso. É uma morte premeditada, planejada. E sendo assim, ela teve tempo suficiente para que ela pudesse refletir sobre o que ela está fazendo. Consequentemente, ela não terá desculpa nenhuma. Tiveram irmãos que me perguntaram, irmão, e quando uma criança se suicida? Vejamos bem, se a criança for um espírito que pertence a Deus, com certeza o Senhor aguardará. Agora, se não for, mesmo assim, o Senhor não permitirá com que ela decida nada enquanto ela não tiver plena consciência sobre o que ela está fazendo. Teve um irmão que me perguntou, irmão, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que um bombeiro se depare com uma situação em um incêndio em que, para ele entrar no prédio e resgatar uma pessoa, o risco de que ele também não sobreviva é muito grande. E esse irmão, esse bombeiro, tem plena consciência disso. Vamos dizer que ele entre e acabe morrendo, como que fica sua alma diante de Deus? Ora, irmãos, neste caso, o que o Senhor Deus olha é a intenção do coração. A intenção dele não foi se suicidar, e sim foi salvar uma vida. Muito bem. Os irmãos sabem que existem 7 possibilidades de o espírito ir após a morte. Nós iremos falar sobre todas elas, e tudo o que eu falar, eu irei mostrar na Bíblia. Primeira possibilidade, são aqueles espíritos que ficam dormindo no túmulo. Segunda possibilidade, são aqueles que ficam acordados em cima do túmulo. Terceira possibilidade, são aqueles que já vão direto para o inferno. Quarta possibilidade, são aqueles que já vão direto para o céu e já vão gozar a vida eterna. Quinta possibilidade, são aqueles que vão para o céu, porém para o camarim comunitário. Sexta possibilidade,
são aqueles que vão para o céu, porém para o camarim individual. E sétima e última possibilidade, são aqueles que vão para o céu, porém para ficarem embaixo do altar de Cristo. Vamos então começando a falar sobre a primeira possibilidade, que são aqueles que ficam dormindo no túmulo. Esta possibilidade acontece com aqueles os quais no céu foram indecisos. Existem dois tipos de indecisos: aqueles indecisos do tempo da lei de Moisés e os indecisos isolados pelo mundo. Para aqueles do tempo da lei de Moisés, todos, sem exceção, quando eles morreram, os espíritos ficaram dormindo no túmulo. Agora, falando dos indecisos isolados, aqueles 31% dos 112 bilhões. Todos esses terão também que enfrentar o juízo final. E sendo assim, o Senhor mostrou que para aqueles 14% que aqui na Terra optaram pelo bem, quando eles morrem, o espírito fica dormindo no túmulo e serão acordados somente quando soar a segunda trombeta. E quanto àqueles indecisos isolados, aqueles 17%, os quais aqui na Terra optaram pelo mal, o que acontece quando eles morrem? Esses ficam acordados em cima dos túmulos. Já já nós iremos falar sobre isso. Leitura número 120. Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Leitura número 121. Isaías 26, verso 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Segunda possibilidade. São aqueles que ficam acordados em cima do túmulo. Isto já acontece com todas as criaturas que terão que enfrentar o juízo final, e também acontece com todos os crentes que estão dentro da graça de Deus, que não pecaram de morte, porém não obedeceram à doutrina. Quando o corpo morre, os irmãos sabem para onde vai o espírito. Ele fica acordado em cima do túmulo. E aí acontece um fenômeno que a Bíblia chama de o poder da sepultura. Por quê? Porque ele estando ali acordado, a sua lembrança do céu já será ligada, ele estará vendo o inferno, e aí os demônios irão circundá-lo, ele será atormentado pelos demônios de uma tal maneira que fatalmente ele também se transformará em um demônio. Leitura número 122. Jó 21, verso 31 ao 32. Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Leitura número 123. Jó 25, verso 6. E o inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Leitura número 124. Salmos 49, verso 14 ao 15. Como ovelhas são enterrados, e a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais aonde morar. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Os irmãos estão entendendo? Isso é espiritual. Isso significa que tudo aquilo que a pessoa ainda tem de bom na sua alma será destruído através desse tormento que ela passará a ter. Será atormentada pelos demônios. Então, irmãos, prestem atenção. A sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais aonde morar. E aí, disse o salmista, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura,
depois ele vai me receber. Para todos os traidores normais que tiveram obras boas e obras más, esses terão que enfrentar o juízo final. E sendo assim, quando o corpo morre, o espírito fica acordado em cima do túmulo, sendo que desta maneira sofrerá as consequências do poder da sepultura. Isso também acontecerá com todos os traidores bons. Todos irão ficar acordados em cima do túmulo. Voltando a falar sobre os indecisos isolados que optaram pelo mal, é o mesmo destino. Quando eles morrem, os espíritos ficam acordados no túmulo, sofrendo as consequências do poder da sepultura. O senhor preparou que nós fizemos uma reunião em Belo Horizonte, e aí então, quando eu estava abrindo essa parte, uma irmã me falou: irmão, então agora estou entendendo uma coisa que me aconteceu. Então disse ela que faleceu uma irmã e ela foi no funeral. Quando acabou o funeral, quando os irmãos pegaram nas alças do caixão para levar para o túmulo, o senhor abriu os olhos espirituais dessa irmã. Então ela viu o espírito da sua irmã, que era sua amiga, agarrada no caixão e dizendo: não leve, eu preciso de mais tempo. Esses espíritos, os quais ficam acordados em cima do túmulo, devido às suas memórias espirituais já estarem ligadas, eles se lembram do céu. Por exemplo, quando seus familiares aqui na Terra, ou algum que era seu conhecido, vai até o cemitério, eles o conhecem. E mais, eles não só o conhecem, como também eles se lembram deles como eles eram no céu. Dando uma pausa, está escrito na palavra de Deus: não deixe com que o sol se ponha sobre a vossa ira. Isto significa que, se durante o dia ocorreu alguma desavença entre nós e o nosso irmão, antes que o sol se ponha, nós temos que ir até ele e nos reconciliar. Só, irmãos, que a maioria do povo não dá atenção para isso, não é verdade? Vamos então criar um exemplo. Vamos dizer que em uma congregação existam 3 irmãos que são amigos: o Pedro, o João e o Francisco. O Pedro e o João são 2 trigos, e o Francisco é um trigo problemático que não consegue se enquadrar dentro da doutrina. E vamos dizer que Deus, naquele dia que ele disse haja luz, ele já programou que esses 3 iriam morrer no dia 30 de novembro de 2013 e seria um acidente na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 300. Vejam bem, a Terra não tinha ainda nem forma, e Deus já programou que seria na rodovia Castelo Branco, quilômetro 300. Por quê? Porque, como nós já dissemos, Deus não adivinha o futuro. Ele faz o futuro acontecer do jeito que ele quer. Muito bem. Quando chega no dia 1º de novembro, o Senhor coloca no coração dos 3 um desejo de irem pescar no Mato Grosso. E aí eles já combinam. Então nós vamos dia 30. A intenção de Deus é que quando acontecer esse acidente, o Pedro e o João, ele os irá levar para o céu. E o Francisco, ele irá ficar acordado em cima do túmulo, aguardando o julgamento. Por quê? Porque ele não se enquadrou dentro da doutrina. Quando chega no dia 29 de novembro, um dia antes da viagem, o João brigou com a mulher, foi dormir e não se reconciliou. A palavra de Deus diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Mas ninguém liga para isso, né? E aí então, no dia seguinte, ele sai de viagem sem se reconciliar com a esposa. Ali no quilômetro 300 da Castelo Branco, onde está programado por Deus para acontecer um acidente, já vai estar ali uma legião de demônios, porque eles sabem. E por outro lado, Deus irá mandar do céu uma legião de anjos. Quando eles estiverem passando por ali, no quilômetro 300, irá acontecer um acidente e os 3 irão morrer. Morre a carne, mas os espíritos estão todos ali em pé, conscientes. Então os anjos irão dizer: você, Pedro, e você, João, vocês irão para o céu. Agora você, Francisco, você irá ficar aguardando o julgamento em cima do túmulo acordado.
porque você não se enquadrou dentro da doutrina. Aí então os demônios irão dizer, mas peraí, se o Francisco vai ter que ficar acordado em cima do túmulo porque ele não se enquadrou dentro da doutrina, o João também. Ele está fora da doutrina. Ele brigou com a mulher e não se reconciliou. E realmente, irmãos, é verdade. Os anjos irão dizer para o João, João, infelizmente você vai ter que ficar. Porque vejamos bem, se Deus já criou todo esse universo só para não ser chamado de injusto, se ele fizer isto, todo o inferno irá chamá-lo de injusto. Como? Aquele está fora da doutrina e ficou. E esse também está fora da doutrina e vai. E Deus ser chamado de injusto, isto não pode acontecer. Aí então, o que irá acontecer? Deus fará com que o João adormeça ali e os anjos levarão Pedro para o céu. Vamos dizer que o funeral dos três seja um só. Então o ancião poderá até pregar assim, esses três honraram a palavra de Deus e já estão dormindo o sono dos justos. Não é bem assim não. O Pedro foi. O João está ali dormindo. E o Francisco está de pé ao lado do caixão no maior dos pavores, porque ele já sabe o que irá acontecer com ele. E agora, como é que fica a situação do João? Por causa de uma imprudência, ele não teve a alegria de entrar no céu, não irá gozar o milênio junto com o Senhor Jesus e a realeza, e ainda será réu do juízo. O juízo final será uma balança, e nesta balança serão pesadas todas as obras do João. Só que o João é um trigo, não é esse pequeno deslize que vai fazer com que João perca a vida eterna. Mas olhem só o resultado de uma imprudência. E às vezes a gente fala assim, eu tenho um problema lá com aquele irmão, mas a Santa Ceia está longe ainda, né? Terceira possibilidade. São aqueles que, quando o corpo morre, já vão direto para o inferno. Quando uma pessoa comete um estelionato, ela não vai presa de imediato. Ela será processada e somente depois, no julgamento, é que o juiz irá decidir se ela será presa ou não. Agora, quando a pessoa comete um homicídio, um assassinato, e é pega em flagrante, aí ela já vai presa imediatamente. Vamos dizer que ela fique aguardando o julgamento durante 5 anos. Vamos dizer que o juiz a condene a 20 anos de prisão. O que o juiz irá fazer? Ele só irá descontar esses 5 anos que ela ficou presa e ela terá que cumprir mais 15 anos. O juízo final será uma balança e ali serão pesadas todas as obras boas que a pessoa praticou e todas as obras más. Se pender para o lado mau, fatalmente a pessoa será condenada e será um juízo sem misericórdia. Então, irmãos, toda criatura que for certeza que ela será condenada, como por exemplo, esses bandidos que andam assaltando, matando, pessoas que foram más, como Hitler e outros, quando esse corpo morre, imediatamente aquele espírito já entra dentro de um corpo material que sente dor, porém imortal. E aí ela já é jogada no lago de fogo ardente, no inferno. Isso, irmãos, acontece com todas as criaturas, as quais há certeza que serão condenadas, e também acontece com todos os que estão dentro da graça de Deus e que pecam de morte. Os irmãos sabiam? Todos aqueles que pecam de morte não vão enfrentar o juízo final. A condenação é imediata. Está escrito, a minha palavra vos julgará. Para nós, o juízo de Deus é a palavra que ele manda na congregação. Prova disso. O Senhor Jesus falou uma parábola do rico e do Lázaro, dizendo, Lázaro morreu e foi para o céu, e o rico morreu e foi para o inferno. Aí então, o rico, quando estava sendo atormentado na chama, ele olhou para cima e viu Lázaro reclinado no seio de Abraão. Então ele disse, Pai Abraão, permite que Lázaro molhe a ponta dos dedos e venha até aqui para refrescar a minha língua. Então Abraão disse, não, entre nós e vós tem um abismo. Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Então disse o rico, então, pai Abraão, permita que Lázaro vá até a terra
e fale com os meus parentes, para que eles não venham parar aqui. Os irmãos estão entendendo? Os parentes dele ainda estavam na terra e ele já estava no inferno. Para todos os traidores amaldiçoados, o espírito já entra dentro de um corpo material que sente dor, porém que não morre, e aí ele já é jogado no inferno. Depois então, para os traidores normais, para todos aqueles cujas obras é certeza que irão condená-los, é a mesma coisa. Quando o corpo morre, o espírito já entra dentro de um corpo material e também já vai para o inferno. Uma curiosidade, irmãos. Eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, no caso dessas criaturas, que quando morrem, a alma já vai direto para o inferno, como funciona? Uma vez que a gente sabe que na hora da sua morte, eles já veem o diabo e os demônios ao redor deles. E geralmente eles morrem em pânico. E o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que, embora na hora da morte essas pessoas já estejam rodeadas pelos demônios, na realidade não são os demônios e nem o diabo que a levará para o inferno. O Senhor mostrou que na hora que o espírito sai do corpo, a sua lembrança já está ligada, ele já cai em si, e aí então é o Senhor Deus que o colocará dentro de um novo corpo material, um corpo eterno que não morre, porém que sente dor, e aí é o Senhor Deus que o lançará no lago de fogo ardente. Os demônios somente acompanham. Quarta possibilidade. São aqueles fiéis que, quando o corpo morre, já vão direto para o céu, já vão gozar a vida eterna. O Senhor achou por bem que todos aqueles fiéis que passarem pela terra e que não precisarem guerrear contra o diabo, quando a carne morre, o espírito já volta para o céu, recupera aquele corpo que ele tinha, já volta para a casa dele, já vai gozar a vida eterna. Entre eles estão os 144.000. Segundo, os trigos judeus, que são todos esses judeus da segunda nação. Terceiro, os judeus do milênio. e quarto, todos os nenês que nascem e morrem. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta 12ª etapa da terceira parte, com a ajuda de Deus.